Amém, irmãos, boa noite, todo mundo bem? Então vamos a mais uma exposição bíblica, vamos estar salmodiando Salmo 61. Assim que eu abri no livro dos Salmos, veio esse salmo aqui logo de cara. Eu acho que ele é bem apropriado para o tempo que nós estamos passando. Os irmãos têm acompanhado, eu soltei 2 mensagens em relação à Covid. Lógico, não é motivo de pânico, mas o mais importante nessas épocas de pandemia, seja o que for, seja Covid, porque veja, Jesus Cristo ele nos avisou que nós passaremos por uma fase chamada princípio das dores de parto. E é isso que nós temos passado hoje em dia. Então a nossa dependência está no Senhor. Quem pode nos livrar é o Senhor. Quem pode nos dar um sistema imunológico apto para vencer qualquer doença é o Senhor. E se chegar o momento nosso de irmos para a glória, o que acontece? É o Senhor que vai definir também. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, isso é o mais importante. E olha o título desse salmo. Salmo 61. Davi confia em Deus como seu refúgio. Salmo 61 diz assim: ouve, ó Deus, o meu clamor, atende a minha oração. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu, pois tem sido um refúgio para mim e uma torre forte contra o inimigo. Habitarei no teu tabernáculo para sempre, abrigar-me-ei no esconderijo das tuas asas. Pois tu, ó Deus, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem o teu nome. Prolongarás os dias do rei, e os seus anos serão como muitas gerações. Ele permanecerá diante de Deus para sempre. Prepara-lhe misericórdia e verdade que o preservem. Assim cantarei louvores ao teu nome perpetuamente, para pagar os meus votos de dia em dia. Até aqui. Vamos orar. Senhor, tu és o nosso refúgio, tu és o Todo-Poderoso, tu és aquele que é o autor da vida e que nos deu o presente da salvação. Senhor, nós oramos colocando a nossa vida diante de ti, colocamos essa palavra diante de ti, pedindo que o Senhor venha com o teu poder edificando a tua igreja, nos dando sabedoria, nos dando discernimento, que nós possamos, Senhor, ser edificados nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos à nossa palavra, vamos para o nosso texto base de sempre, Evangelho de Mateus, capítulo 6. Nosso texto base nessas exposições de jejum é o versículo 16, que diz assim, palavras de Jesus: e quando jejuares, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram os seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Essa é a orientação de Jesus. Para quando jejuar, ungir o cabelo, que é passar um óleo perfumado, se pentear, vestir bem e viver vida normal. Deus que está no céu, ele vai ser galardoador dessa sua prática, segundo a vontade dele. Não é você que dita a prática de Deus. É Deus que dita a sua prática e, se for vontade dele, ele responde ao jejum e oração. Amém? Então vamos estar abrindo agora em mais um texto do Antigo Testamento. Vamos abrir no livro do profeta Jonas, capítulo 3. Jonas 3. Se você chegou em Naum, volta um pouquinho. Vai passar por Miqueias, aí chega em Jonas. Então, assim, antes de nós iniciarmos, eu preciso fazer uma pequena correção. Porque é o seguinte, na palavra passada, quando eu falava do ministério do profeta Daniel, eu cometi um equívoco. Por quê? Porque Daniel ele ficou aproximadamente na Babilônia
Ele foi deportado. Nabucodonosor teve 3 invasões sobre Judá. Em que ano que aconteceu isso? Primeiro ano, 605. Quem foi nessa invasão deportado? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Segunda invasão de Nabucodonosor, 597 a.C. Outra leva foi levada para a Babilônia. Terceira invasão de Nabucodonosor, 586. O templo é destruído, várias pessoas são levadas, é a terceira deportação. E aparece uma quarta deportação. Mas já com o templo destruído, o general de Nabucodonosor vem e leva mais uma quantidade do povo. De que época Daniel passou em Babilônia? Aproximadamente entre 605 e 520 a.C. Daniel deve ter vivido aproximadamente 85 a 90 anos. Então o que acontece? Em 538, o rei Ciro assume o poder. A cidade de Babilônia cai naquela passagem bíblica que aparece à mão, relembrando o neto de Nabucodonosor chamado agora eu esqueci o nome dele, Belzazar. Isso. Ele pegou os utensílios do templo e fez esses utensílios participar de um tipo de uma orgia, com bebediço, um monte de coisa. Durante essa festa aparece uma mão, escreve Mene, Mene, Tekel, Farsim. Daniel fala, ó, teu reino foi tirado de ti. Naquele momento, o general Góbrias, que é Dario, general Dario, do governo de Ciro, ele muda o curso do rio Eufrates, que cercava a cidade de Babilônia. Com isso, o rio esvazia e eles conseguem invadir os muros da cidade por baixo. E eles tomam a cidade em uma noite. Aí Ciro começa a reinar. Que Ciro que é esse? Esse Ciro começou a reinar em 538. Em 750, o profeta Isaías faz a seguinte profecia: Ciro, meu servo, vai dar a ordem de retorno para o meu povo, 250 anos antes. Deu o nome do rei e o que ele ia fazer. Aí o que acontece? No livro de Esdras, e essa foi a minha confusão, é dada a ordem de retorno para o povo. Quem retorna na primeira leva, em 538? O governador Zorobabel, que era herdeiro do trono, e o sumo sacerdote Josué. Qual foi o erro que eu cometi? Eu disse que Esdras havia retornado. Está errado. Esdras só vai aparecer na história quase que 80 anos depois. Em 460, em meados de 460. Aproximadamente 20 anos antes de Neemias. Então a sequência é a seguinte: Ciro toma o trono, dá a ordem de retorno. Quem retorna? Zorobabel e o sacerdote Josué. 70 anos depois, também está registrado no livro de Esdras, Esdras vai a Jerusalém. As narrativas que a gente tem do capítulo 5 ao 8 de Esdras. 20 anos depois, em 443, Neemias vai a Jerusalém. Então Neemias e Esdras passaram na mesma época. O profeta Malaquias vai estar profetizando aproximadamente em 420, não se tem certeza. Mas a sequência é essa: primeiro Zorobabel e Josué em 538. Depois Esdras em 460 aproximado. E depois Neemias em 440. Dessa forma, você tem uma cronologia correta. Amém? Então vamos lá. Vamos agora para o livro do profeta Jonas. Capítulo 3. Vamos ler versículo 1. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas dizendo:
Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a mensagem que eu te digo. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. Essa palavra chegou também ao rei de Nínive, e ele levantou-se do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu de saco, e sentou-se sobre a cinza, e fez uma proclamação que se divulgou em Nínive, pelo decreto do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem se lhes dê alimento, nem bebam água. Mas os homens e os animais sejam cobertos de sacos e clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Olha o 9. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Versículo 10, o desfecho. E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Qual é a situação interessante? Onde fica Nínive? Nínive é a capital do Império Assírio. Para vocês terem uma ideia, o Império Assírio dominou até o ano, essa época aqui é em torno de 750 a.C., entre 700 e 750 a.C. O Império Assírio dominou até 612 a.C. Como caiu o Império Assírio? Nabucodonosor, antes de tomar Jerusalém, levar Daniel em 605, tomou Nínive. E cai o Império Assírio de vez, o último reduto, e vem no lugar o Império Babilônico. Então eles aqui eram uma potência. Imagina uma cidade de 3 dias e meio de caminhada. E o profeta Jonas, aqui existe toda aquela história, o grande peixe, ele fica na barriga do peixe, tal. Mas o profeta Jonas veio proclamando uma palavra de juízo. Qual foi a prova de que eles creram? Veja, a nação onde os governantes temem a Deus, ela é abençoada. Aqui é um exemplo claro. O governante, o rei de Nínive, não era um crente, mas ele temeu a Deus. E ele proclamou um jejum nacional. E para mostrar que a coisa era séria, nem animais comeram e beberam. Os animais não sabiam o que estava fazendo. Por que que ele colocou os animais? Ele estava mostrando, gente, as nossas atitudes mostram o que vai no nosso coração. Você quer conhecer o que está no coração de uma pessoa? Analise as atitudes dela. Você quer saber se uma pessoa está preparada? Dê poder para ela. Provavelmente ela vai se corromper. Agora, a questão das atitudes é muito sério. Eu, por exemplo, em relação a Deus, eu sou meio chato com essa questão de atitude. Existem determinadas coisas que os crentes de hoje em dia fazem que eu não faço, eu acho falta de reverência. Eu fecho muito com a ideia do pastor Paulo Júnior. Por exemplo, o pastor Paulo Júnior não levantava para ir tomar água no culto. Da mesma forma, você tem que prestar atenção na palavra. Eu sempre cheguei antes na igreja. Sempre oramos antes da refeição. É porque a oração é oração forte? Não, é uma reverência a Deus. Então tem coisas com Deus que nós temos que ser sérios. Tem coisas que nós temos que ser firmes. E essas atitudes revelam o que vai no nosso coração. É o que acontece aqui com o rei de Nínive. Tanto é
Porque o versículo 10 fala o seguinte, que Deus viu as obras e não trouxe juízo. E veja, a coisa foi até certo ponto duradoura, nós não sabemos o desfecho depois. Mas nós sabemos, pela estimativa, que o juízo sobre Nínive foi vir aproximadamente 100 anos depois. 70 anos depois, porque aproximado, não se tem a data de profecia do profeta Jonas, porque não existe nenhuma referência no livro. Mas a gente percebe o quê? Eles não eram o povo da aliança, mas responderam. Aqui existe um outro princípio envolvido, o que eu costumo chamar de princípios universais de Deus. Por exemplo, a pessoa não conhece, estou com coceira no nariz, a pessoa não conhece o princípio bíblico. Mas vamos lembrar Romanos 2. Em Romanos 2, diz que Deus colocou na consciência as suas leis. E que os homens são lei para si mesmo, julgando se é certo ou errado. Por exemplo, é um princípio claro da palavra de Deus que a pessoa que trabalha, a pessoa que se esforça, a pessoa que cumpre os seus compromissos, normalmente prospera. O que a gente percebe no mundo secular? O camarada é ateu. O que vai acontecer com ele para ele ser ateu? Se ele morrer assim, vai para o inferno. Só que ele é um ateu que estuda, é um ateu que se prepara, é um ateu que procura ser um bom profissional, é um ateu que trata corretamente os clientes dele, dá um bom atendimento. Aí você vai ver o ateu prosperar. Aí você pergunta, mas Senhor, por que prosperam os ímpios? Uma das respostas é essa, princípios universais. Por exemplo, a pessoa é macumbeiro. Hoje em dia precisa tomar cuidado com essas palavras. A pessoa é feiticeira. Só que quando ela vai dirigir seu carro, ela dirige com prudência, ela faz a manutenção básica do carro, ela paga os documentos em dia, ela procura não tomar multa. Aí você vai falar, nossa, nada acontece, nossa, o carro do feiticeiro não quebra. Mas por quê? Ele passa devagar na rua esburacada. Princípios universais. Então aqui nessa passagem de Jonas a gente vê claramente, eles temeram a Deus. Deus se arrependeu. Lembrando, esse se arrependeu aqui, a Bíblia fala o seguinte, Deus não é homem para que se arrependa, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Isso daqui é um termo para mostrar que Deus não vai fazer o juízo. Não é que Deus olhou para Nínive e falou, vou destruir tudo. Aí quando eles jejuaram, Deus fez assim, eu estou arrependido. Não. Na verdade, Deus na eternidade passada já tinha definido como ia ser Nínive, quem ia ser o rei, o que eles iam fazer. Deus ordenou toda a história. Deus ordenou, inclusive, que o Império Assírio viesse e destruísse o reino de Israel em 722. Aí o que acontece? Deus mandou Jonas lá, profetizou, e a graça de Deus agiu sobre o rei de Nínive, agiu sobre a população de Nínive, e pela graça, pelo poder de Deus, eles se arrependeram. Porque só é possível se arrepender pela graça. Deus deu essa graça. E eles voltaram atrás. Diferente de Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra Deus definiu. Sodoma e Gomorra, para vocês terem uma ideia, Deus nem mandou profeta. Deus não deu graça, para vocês terem uma ideia, não deu graça nem para os genros de Ló. Não deu graça para a esposa de Ló, que quando a esposa de Ló olhou para trás, virou estátua de sal. O que era olhar para trás nessa passagem? É ser atraída pela vida que tinha em Sodoma e Gomorra. Todo aquele, entre aspas, glamour da cidade grande virou estátua de sal. Mas Deus não deu graça, só deu graça para Ló e para suas duas filhas.
Aí você pergunta, mas Deus é injusto? Não, Deus seria injusto se ele nos tirasse algo de direito. Qual que era o direito da geração de Sodoma e Gomorra? Morrer para o inferno. Qual que é o direito de cada ser humano que nasce pecador aqui na terra? Morrer para o inferno. Agora, quando Deus resolve, na sua bondade, dar graça e salvar a pessoa, é injustiça? Não, injustiça seria se eu tivesse a vida eterna e Deus me tirasse ela, mas o meu direito é juízo. Lembro, eu quero de volta o que é meu, sara-me. Não quero não. Não quero. Então não é injustiça. Deus dá a graça a quem Ele quer. E essa geração foi marcada por essa graça. Agora, qual que é o bacana? Uma catástrofe nacional. Esse é o ponto aqui. E eles perceberam que a coisa fica feia. E se arrependeram. Sabe, irmãos, tem época na nossa vida que você tem que ter olhos para ver. Eu costumo ver alguns sinais pequenos. Quando começa a dar uma coisinha errada aqui, quando começa a dar uma coisinha errada lá, quando começa a dar uma coisinha errada ali, eu ligo a antena. Opa! Parar para analisar, orar em relação àquilo que está fazendo. Isso daí chama-se prudência. E se for necessário, você tem que se arrepender. O que é se arrepender? Pedir perdão a Deus e mudar de atitude. E nada melhor que numa situação grave, regado com jejum. Sem brincadeira. Aqui eu lembro daquele exemplo que eu já falei para os irmãos, do pastor Aloysio, a igreja lá de Goiânia, que eles começaram a orar, 40 dias de jejum. No primeiro dia Deus deu a bênção. E eles jejuaram mais 39. Já tinham a bênção, não. Primeiro dia Deus deu. Ele até brinca. Ele fala, Senhor, até lembrei de uma. O que é? A pessoa ser séria com Deus, ser temente a Deus. Tem coisas que eu não concordo com a teologia do pastor Aloysio. Mas ele é um homem de Deus, temente a Deus e sério com Deus. Ele se propôs no coração dele a tudo que viesse de moeda. Ele dá de oferta, tudo. Falou, Deus, eu quero ofertar na tua casa, tudo que entrar de moeda eu vou dar de oferta. Aí há muitos anos atrás, há mais de 20 anos, na época que 5, 10 reais era 5, 10 reais, ele foi no supermercado fazer uma compra, comprar um pão. E só tinha uma nota de 50, deu uma nota de 50. Quando ele deu a nota de 50, a caixa olhou para ele e falou, senhor, o senhor me perdoa, mas eu só tenho moeda para dar para o senhor. Aí ele olhou para cada moça e falou, não, tudo bem. E pensou, senhor, só está me tentando. E ele deu todas as moedas do total de 50, porque é sério com Deus. Sabe, esses bons exemplos a gente tem que seguir essa seriedade. Hoje em dia o pessoal é muito irreverente em relação a Deus. Não gosto disso, nós somos alegres, a gente anda de bermuda, a gente pratica esporte, a gente gosta da natureza, damos risada alto, contamos piada limpa. Mas com Deus a gente tem que ser sério. É esse tipo de seriedade que você viu nesse rei aqui. Desconfie de pessoas que ficam rindo o tempo todo. Desconfie de pessoas que o tempo tudo é piada, tudo é brincadeira, tudo é risadinha. A pessoa está escondendo alguma coisa. Ninguém está o tempo todo rindo. Ninguém está o tempo todo brincando. Se fizerem isso do seu lado, liga a antena. Porque vai sobrar para o teu lado. A pessoa está ocultando alguma coisa. Não existe pessoa alegre, brincalhona 100% do tempo. Amém? Então vamos para mais um texto. Vamos agora para o livro de Joel, capítulo 1.
que voltar um pouco, Joel. Joel é antes de Jonas. Isso, Joel 1, versículo 14. Diz assim. Ó, vamos lá. Deixa eu só mudar aqui um pouquinho. Vamos ler o versículo 8, para dar sentido. Deixa eu tomar um gole d'água. O que acontece, só para vocês entenderem? O livro de Joel vai falar de 3 grandes juízos de Deus sobre Israel. Quais são eles? A praga, a fome e exércitos inimigos, os quais Deus chama de meu exército. Só que são exércitos inimigos. É que nem Nabucodonosor, meu servo. É que nem Ciro, meu servo. Quando Deus pega um rei ímpio e usa ele para cumprir o seu propósito, no Antigo Testamento várias vezes aparece meu servo. Não sabemos se Nabucodonosor foi salvo ou não, mas ele reconheceu o Deus do céu. Não sabemos se Ciro foi salvo ou não 100%, mas também parece que ele temia a Deus. Mas a Bíblia não nos revelou. Então, esse quadro desse livro é juízo. Juízo por quê? Porque o povo de Deus estava pecando seriamente. Eu costumo fazer um jogo. Eu sempre comento com a Paula que o Novo Testamento, a igreja, tudo que está escrito nas histórias do Novo Testamento, mostra como a igreja deveria ser. Tudo. O que você vê no Novo Testamento mostra como a igreja deveria ser. Agora, quando você vem para o Antigo Testamento, mostra como a igreja é hoje. Porque o que tem de desobediência, o que tem de gente ímpia, o que tem de gente que não leva a sério com Deus, era esse o quadro aqui. Quem é a igreja aqui? É Israel. Tremendamente pecadora. Como que está a igreja brasileira hoje? O mesmo quadro de Israel. Essa palavra é para hoje. Essa palavra nunca foi tão urgente. Nessas épocas que nós estamos passando de pandemia, o camarada que não for crente de verdade não vai se sustentar. Se não nasceu de novo, não vai prosperar na fé. Porque a única maneira de você se manter na fé, manter no caminho do Senhor, é somente através do novo nascimento, porque somente a graça de Deus te mantém no caminho, num tempo tão difícil quanto esse. Sem congregar, sem poder frequentar culto, com essa dificuldade toda. Mas por que isso acontece? Porque é necessário que o juízo comece pela casa de Deus. Irmãos, não estranheis o fogo devorador que arde no meio de vós. A palavra lá original é recebei como hóspedes, esse não estranheis. Porque o juízo tem que vir pela casa de Deus. Agora é hora de ver quem é nascido de novo, quem vive pela graça, quem se sustenta. Agora acabou a brincadeira com Deus. Acabou. Não tem mais tempo de brincar, não tem mais frufru. Ou o cara é crente para valer, ou não sustenta. Deus está trazendo um terremoto sobre a igreja. E outro detalhe importante, outro dia eu estava ouvindo uma palavra do pastor Paulo Júnior. É época de preparação. Preparação primeiro, espiritual, oração, jejum, leitura da palavra, estudar a Bíblia, ouvir outros pregadores, ouvir 1, 2, 3 vezes a palavra da igreja. Ser firme com Deus, que quando vai ser publicada a palavra? Domingo, 10 da manhã. Domingo, 10 da manhã, eu estou ouvindo a palavra. No máximo, domingo, 7 da noite, quando era o horário do culto da noite. Quando vai ser publicada a palavra? Quarta-feira à noite. Quarta-feira à noite, eu estou lá. É o meu compromisso com Deus. É época de crente firme. Mas, pastor, eu estou sentindo desânimo. Meu irmão, vou falar uma coisa. Desânimo é pouco, porque pode ser que você nunca nasceu de novo. E você vai desligar aqui, vai acordar no inferno, sem volta. Se você está sentindo desânimo, olha, o travesseiro é um bom lugar, bota a cara no pó. Que nessa passagem aqui que nós vamos ler agora.
Se humilha diante da poderosa mão de Deus, porque você não vai aguentar. Se você não se preparar espiritualmente, porque está por vir, não vai aguentar. Concordo com o Paulo Júnior. Além do que, vou mais longe que o pastor Paulo Júnior, que ele fala apenas se preparar financeiramente. Preparar sua casa, preparar sua vida, preparar seus filhos, preparar sua família. Ampliar tudo. Gente, a Bíblia diz que não vai melhorar. Se não é Covid, é outra coisa. Se não é crise financeira, é crise de frufru. Se não é crise de frufru, é crise de mimimi. E só vai passar por isso quem é crente. E a palavra que eu tenho para você essa noite, muito clara, é essa. Vamos ler junto. Essa palavra tem nome, é o meu e o seu. Está aqui. Vamos ler. Joel 1, versículo 8. Lamenta como a virgem que está cingida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide secou, a figueira se murchou, a romeira também, e a palmeira e a macieira. Todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Cingi-vos e lamentai-vos, sacerdotes. Gemei, ministros do altar. Entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de alimentos, a libação, foram cortadas da casa do vosso Deus. 14. Santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante dos nossos olhos, e a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? Até aqui. É o quadro de hoje, gente. O dia do Senhor está chegando. Qualquer crente que tem comunhão com o Espírito Santo sabe que os dias de Mateus 24, os dias do livro do Apocalipse estão se aproximando. O relógio de Deus disparou. E não disparou hoje, já vai fazer 80 anos que disparou. 85 anos, 75 anos que Israel foi refundada. O relógio profético está vindo. E as pessoas estão dormindo, os crentes estão dormindo, os crentes estão olhando para... Gente, tem que viver. Quem acompanha aquele grupo que eu tenho de mensagens apocalípticas, eu lembro que eu coloquei a palavra do rapaz chamado Rafael, eu concordo com ele. Você tem que viver, você tem que ter sonhos, você tem que ter plano, você tem que ousar, tem que viver uma vida normal, mas é assim, um olho no gato, o outro no peixe. Ao mesmo tempo que você vai viver uma vida totalmente normal, você vai viver uma vida vigilante. Atento para as coisas do Senhor, vigiando, se preparando para a volta de Jesus. Como eu me preparo? Com salmos, cânticos espirituais, hinos, leitura da palavra, comunhão, estudo bíblico, com Deus sendo o primeiro da minha vida. Sempre, é assim que eu me preparo. Então é tempo de vestir esse espírito aqui. Porque não está nada bem, a coisa está feia. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco, está todo mundo exposto. Somente Deus para nos guardar. Somente Deus. A perseguição contra a igreja vai aumentar. Eu vou publicar no grupo de oração uma palavra do pastor Augusto Nicodemos, a igreja pós-pandemia. O pastor Augusto Nicodemos faz a mesma leitura dos tempos de hoje para a igreja. Ele fala, não está tendo perseguição religiosa hoje.
Mas todos os instrumentos que nós estamos vendo, se for levado a extremo, é perseguição. A tendência é fechar a boca da igreja. Gente, entenda o que está acontecendo. Para vocês terem uma ideia que ponto que a coisa chegou e como, que tipo de perseguição nós vamos sofrer. A NASA está mudando o nome de constelações que possam constranger. Vou dar um exemplo. Existe a nebulosa de Esquimó. Eles estão tirando o nome dessa nebulosa de Esquimó, porque Esquimó é um termo que os colonizadores deram para aqueles índios que viviam na Alasca. E isso é imperialista, e a NASA vai mudar o nome. Gente, quando nós abrimos a boca para pregar, denunciando as más obras, o adultério, a fornicação, o sexo ilícito, o aborto, o homossexualismo, a feitiçaria, a idolatria, nós vamos ser acusados de linguajar de ódio. Vamos ser perseguidos, a Bíblia vai ser proibida. E o que você vai fazer se você não estiver preparado, cheio do Espírito? Enchei-vos do Espírito. Então é época de botar a cabeça no lugar. Planejar a sua vida, viver tudo que tem que viver, mas um olho no gato e o outro no peixe. Amém? Amém. Vamos para mais um texto de Joel. Joel, capítulo 2. Deixa eu tomar um gole d'água, versículo 1. Diz assim: tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e densas trevas, como alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele um fogo consome, atrás dele uma chama abrasa, a terra diante dele é como o jardim do Éden, mas atrás dele um desolado deserto. Sim, nada lhe escapará. Vamos ler o versículo 15. Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembléia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, sai o noivo da sua recâmara e a noiva do seu aposento, chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que os gentios o dominem, porque diriam entre os povos, onde está o teu Deus? Gente, esses exércitos aqui são os exércitos inimigos, que vieram inclusive sobre Israel, que era o exército assírio, do texto que nós lemos em Jonas. Eles vieram e destruíram tudo, arrebentaram com tudo. Muitas pessoas livraram só sua vida. Para vocês terem uma ideia, Jerusalém, na época do profeta Jeremias, estava tão corrompida que Deus fala o seguinte: se Daniel, acho que é Daniel e Moisés, ou Daniel e Jó, acho que é Daniel e Jó, tivessem aí no meio, é Daniel e Jó, se eles estivessem na cidade, a única coisa que eles teriam era a sua própria vida como despojo. Daniel e Jó. Para vocês entenderem como a situação muitas vezes pode se tornar difícil. Por que eu estou falando isso? Gente, se antigamente, em tempos normais, a gente tinha que se encher do Espírito, hoje em dia é mais urgente, é necessário uma dedicação especial. Você não está tomando cuidado com a aglomeração, não está tomando cuidado para ir em mercado vazio, não está tomando cuidado para não ficar longe de pessoas que são irresponsáveis. A pergunta é, da mesma maneira que você está usando uma máscara, você está tomando cuidado espiritualmente? E fazendo tudo aquilo que você tem que fazer? Ou você só age no natural? A sua vida é só no plano natural, espiritual não tem nada.
Male male houve o culto. Quando houve, se não fura. Percebe? O mesmo zelo que eu tenho que ter no natural, eu tenho que ter no espiritual. A mesma máscara que eu boto, não vou aqui questionar se funciona ou não, mas estão pedindo para usar. É o mesmo cuidado que eu tenho que ter na minha vida espiritual com os meus filhos. Temos o grupo de crianças da igreja, acompanhar as crianças, ajudar os pequeninos. Irmãos, acorde, esse youtuber que só fala besteira. O camarada só fala tranqueira, tá pagando uma de popstar. Esse camarada teve live com o ministro do Supremo, teve live com o presidente da Câmara. Esse camarada desvia crianças, ensinava crianças a burlar o YouTube para falsificar a certidão lá para poder entrar em coisa que não deveria. Gente, isso aí é café pequeno. O maligno está trabalhando para cima dos seus filhos. Aí a pergunta é, vocês têm feito sua parte de pai? Vocês têm feito sua parte de mãe? E guardando as crianças, ó, aqui no texto de Joel, se guardava as crianças. As crianças estavam junto. Porque o juízo, quando vem, ele pega em todo mundo. Então tem que vigiar, é todo mundo. Acerta a sua casa. Amém? Vamos avançar mais um pouco. Vamos agora para o livro do profeta Zacarias, capítulo 7. Vamos lá para o final da Bíblia. Se você chegou em Mateus, você volta um livro, vai estar Malaquias, volta mais um livro, vai chegar em Zacarias. Zacarias, capítulo 7. Eu vou fazer uma leitura expositiva. Vou começar no versículo 1, capítulo 2, versículo 1, Zacarias 7, versículo 1, olha que interessante. E aconteceu no 4º ano do rei Dario, que a palavra do Senhor veio a Zacarias, no 4º ano do 9º mês, que é Quisleu. Gente, aqui, esse Dario é o seguinte... Esse Dario começou a reinar depois de Ciro o Grande. Esse aqui é Dario I. Aliás, Ciro não, depois de Ciro. Esse daqui é Dario I o Grande. Ele começou a reinar entre 530 e 525 a.C. Zacarias nos dá a época da profecia. Zacarias está profetizando aqui em que época? Na época em que Zorobabel e o sacerdote Josué voltaram para Jerusalém do exílio. Essa é a época que Zacarias está profetizando. Juntamente com outro profeta que era boiadeiro, o profeta Ageu, que falava nas suas cartas, olha, eu não sou profeta, me chame de boiadeiro e agricultor. Eu cuidava das vacas do meu pai. A atividade profética de Zacarias e Ageu foi nessa época. Zacarias e Ageu vão fazer uma coisa extremamente interessante. A obra de reconstrução do templo foi paralisada por aproximadamente 15 anos, um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Foi paralisada porque os inimigos de Israel à sua volta, isso está registrado no livro de Esdras, entre o capítulo 1 e o capítulo 5, mandaram uma carta para paralisar a reconstrução do templo. Veja que interessante, o que Zacarias e Ageu profetizam? Continue reconstruindo o templo. Desobedeçam o rei e continuem com a obra. Zacarias e Ageu falam em desobediência civil. Aí você fala, nossa irmão, por quê? Simples. Sempre que uma ordem do governo civil for contrária à Bíblia, você tem que ficar com a Bíblia.
Zacarias e Ageu sabiam que era a palavra do Senhor, tinha sido dada a ordem de reconstrução, inclusive por o rei Ciro. Sabiam que aquilo era uma armadilha. Eles conseguiram paralisar a obra. O que eles falaram ao povo? Gente, continua, não para, põe a mão. E olha que interessante, isso aqui era notório, que está no livro que eles mandaram desobedecer, não foram presos. O mesmo Deus que deu a ordem para Ciro, o mesmo Deus que deu a ordem para Zorobabel e Josué, o mesmo Deus que deu a ordem para Zacarias e Ageu, guardou. É a mesma coisa que o governo chegar hoje e falar, você não pode ser mais crente. O que você tem que fazer? Desobedecer o governo e ficar com a fé. Tomando cuidado que, no caso, se algo não confronta a Bíblia, você não é obrigado a seguir. Você é obrigado a seguir, aliás. Por exemplo, a lei de trânsito. A lei de trânsito, você é obrigado a seguir. Você fala, não, seu guarda, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos. Eu estou com pressa, então o senhor não pode me multar. Não é isso, entendeu? Mas é interessante aqui, você quando lê a Bíblia, você precisa enxergar os desdobramentos do que acontece. Então, uma coisa muito importante, por exemplo, uma polêmica que surgiu nas igrejas. Os pastores sempre brigaram pelo direito, e os padres também, de poder fazer o aconselhamento com a ovelha, mantendo o distanciamento social. Eles acataram o fechamento dos cultos e missas, mas não abriram mão do aconselhamento. Para vocês terem uma ideia, na Itália, quase 100 de padres morreu. Porque quiseram fazer o seu sacerdócio. Percebem a diferença? Então eu preciso ter esse equilíbrio. Existem atitudes que você não vai desrespeitar o governo, mas você vai desrespeitar tudo aquilo que sua família crê. Você vai desrespeitar o teu trabalho. Por exemplo, o teu patrão manda mentir, você vai olhar para a cara e falar, não minto. Então vou te mandar embora, pode mandar. Esse é o exemplo mais clássico. Quantas coisas a gente não desobedece o que está à nossa volta para obedecer a Deus. É que aqui vai num extremo, um extremo histórico. Diz assim, versículo 2. Quando o povo enviou Cerezer e Reguem-Meleque e os seus homens à casa de Deus para suplicarem o favor do Senhor e para dizerem aos sacerdotes que estavam na casa do Senhor dos Exércitos, profetas dizendo, chorarei eu no 5º mês, fazendo abstinência, como tenho feito por tantos anos? É uma pergunta. Gente, deixa eu explicar. Abstinência aqui é jejum. O que é o 5º mês? O 5º mês é o mês de destruição do templo. A partir dali, se tornou um hábito entre vários do povo de Israel, que no 5º mês havia uma proclamação de um jejum. Jejum pelo quê? Para chorar a destruição do templo. E o templo está destruído. O que o pessoal vem falar? No 5º mês nós vamos fazer jejum e vamos chorar por isso? É uma pergunta. E aí o texto continua. Versículo 4. Então a palavra do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, fala a todo o povo dessa terra e aos sacerdotes dizendo, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês, durante esses 70 anos, porventura foi mesmo para mim que jejuastes? Olha que interessante. Isso aqui é muito legal. Isso daqui mostra que Zacarias também tinha informação dos 70 anos de cativeiro. Lembram que Daniel descobriu pelos livros o profeta Jeremias que ia durar 70 anos? Aqui já passou os 70 anos. Vamos lembrar esses 70 anos quanto durou. Durou de 607 barra 606 a.C. a 538 barra 537, aproximado. 70 anos. Também tem uma segunda leitura,
586 a.C., quinto mês. 516 a.C., quinto mês, o templo voltou. 586 o templo é destruído. 586 menos 70, 516. O templo voltou a funcionar. Agora Deus vem e faz uma pergunta. Nesses 70 anos que vocês jejuaram, que vocês plantearam, foi para mim que vocês jejuaram e plantearam? Olha que interessante. Deus aqui é um dos primeiros textos que Deus começa a questionar o coração da pessoa quando jejua. Qual a motivação do coração quando jejua? Por exemplo, eu lembro, meses de convertido. Uma pessoa virou para mim e falou, ó, deixa eu te falar. Eu falei, e aí, como é que é esse negócio de jejum? A pessoa olhou para minha cara e falou, ó, deixa eu te falar uma coisa. Pode fazer o teste com Deus. Pega essa semana mesmo, faz um jejum e fala, Deus, eu vou fazer esse jejum porque eu preciso vender bem. E sai para a rua vender para ver se você não vai vender um monte. Graças a Deus eu não fiz aquilo. Mas isso é fazer negócio com Deus. Isso é o Deus banco. Percebem? É uma coisa absurda. A pessoa que faz isso, ela está jejuando. Mas ela não está jejuando para buscar a face de Deus. Ela está jejuando para ela. É essa a pergunta aqui. Eles tinham 2 meses de jejum. O quinto e o sétimo, se eu não me engano, o sétimo era uma das festas. Era uma das festas. Então eles faziam o jejum antes dessa festa. Mas Deus vem dar na lata e fala, quando vocês jejuavam para mim? Primeiro ponto do jejum, buscar a face de Deus. Se você não está jejuando, porque você está buscando a face de Deus, você quer mais de Deus, você quer conhecer os altos caminhos de Deus na palavra, você quer avançar no Senhor, você quer estudar mais a Bíblia, você quer uma maior consagração, ou é uma situação tão urgente em que você precisa de um milagre de Deus, que a mão poderosa de Deus se estenda sobre você. É esse o coração. Não adianta jejuar se não for com o coração correto. Por exemplo, existem irmãos da nossa igreja que infelizmente perderam emprego na pandemia. Pode jejuar tranquilamente. Senhor, estou buscando a tua face, porque no meio dessa encrenca toda, só o Senhor pode me dar um emprego. Pode jejuar sim. Porque você está buscando um milagre de Deus, você está buscando a face de Deus. É isso que é importante. Então, é essa a pergunta que está aqui. Com que coração você jejua? Na próxima palavra nós vamos ver um outro texto importante. E aí o texto continua. Versículo 6. Ou quando comestes e quando bebestes, não foi para vós mesmos que comestes e bebestes? Gente, é impossível ler esse versículo e não fazer uma associação com o Evangelho da Prosperidade. Gente, a gente vê o comportamento dos crentes. Numa outra palavra, eu falei, gente, quem ensina a dar testemunho financeiro para ganhar dinheiro é avarento. É avareza, gente. Aqui está falando, quando vocês comeram, quando vocês beberam, não foi para vocês mesmo? Encheram bem a pança? Estava gostoso, estava legal? Aí eu estou parafraseando. Será que vocês lembraram de mim, dando graças que eu coloquei essa comida, essa bebida na sua mesa? Na verdade, eu não preciso nem colocar essa comida, essa bebida. Porque se eu não colocar a mão sobre sua vida, você vai se alimentar por sonda. Vai comer pelo nariz. E depois de comer pelo nariz, você vai para a sepultura. Porque se eu não sustentar a sua vida, você não é nada. Essa é a realidade bíblica. Se Deus não sustenta, acabou. Então aqui o que o profeta, gente, atividade profética maravilhosa, o povo voltou para a terra, 70 anos de exílio, está todo mundo em festa. O governador herdeiro do trono está governando, o sumo sacerdote Josué está lá, o templo começa a reunir, Deus vem dar na canela.
Deus arrebenta, fala, esses 70 anos vocês jejuaram para mim? Agora vocês estão comendo. Vocês pensaram em mim quando estão comendo? Você agradeceu? Você agradece a Deus as dádivas que você tem? A bênção que você tem? Você pode trabalhar, você tem saúde, está todo mundo bem, você tem comida na mesa, está tendo recurso. Quando começou essa pandemia, eu botei a mão na cabeça e falei, meu Deus, eu vou ter o maior prejuízo. Graças a Deus, estamos passando com todas as contas pagas. Tudo certinho, tudo em ordem. Milagre de Deus. Tem que chegar a reconhecer, Senhor, obrigado. Estamos todo mundo bem, não perdemos ninguém. Ninguém adoeceu sério. As pessoas não param para pensar, é falta de agradecimento a Deus. É coisa muito séria. E o texto prossegue. Versículo 7. Não foram estas as palavras que o Senhor pregou pelo ministério dos primeiros profetas, quando Jerusalém estava habitada e em paz, com as suas cidades ao redor dela, e o sul e a campina eram habitados? Olha o que Deus vai relembrar. Gente, na época da paz, eu também enviava profetas. A pergunta é, quando está tudo bem, você tem o mesmo espírito agradecido a Deus? Porque a Bíblia fala, existe tempo de guerra e existe tempo de paz. É uma verdade. A gente percebe na igreja do livro de Atos. Existia um tempo em que a igreja prosperava, milagres aconteciam e houve tempo de perseguição. Após o martírio de Estevão, só restaram os apóstolos de Jerusalém. Então é muito claro, é neotestamentário. A gente percebe Paulo trabalhando, plantando igrejas, ministério de Paulo prosperando, de repente a gente vê Paulo e Silas sendo açoitados com vara. Então é bíblico, tempo de guerra e tempo de paz. O Senhor aqui começa a relembrar quando estava tudo bem em Jerusalém, porque a tendência do homem é, quando está tudo bem, se afastar de Deus. A tendência do homem é colocar Deus em segundo lugar. A tendência do homem é não buscar Deus com o mesmo coração íntegro, apaixonado, que quer o Senhor. Essa é a tendência. Aí o texto continua, versículo 8. E a palavra do Senhor veio a Zacarias dizendo: assim falou o Senhor dos Exércitos, dizendo: executai juízo verdadeiro, mostrai piedade e misericórdia, cada um para com seu irmão. Gente, aqui é uma coisa muito interessante. A geração, não vou dizer a geração, os tempos de hoje são tempos extremamente difíceis. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você está numa loja, uma loja de cristais. E aí, de repente, você encosta numa prateleira e você tromba na prateleira e você derruba um cristal. E assim que aquele cristal cai no chão, ele quebra, espirra uma lasca de vidro e você faz um cortezinho de 1 centímetro na sua perna. E sai um sanguinho de nada que já para com papel higiênico. O que os tempos de hoje fazem? Eles abrem um processo contra a loja para ser indenizado. Qual a pergunta aqui? É justo. Quem derrubou o cristal? Você. Quem é o culpado do cristal cair? Você. Ah, Bíblia, mas a lei fala que eu posso protestar, é um direito meu. Se é um direito meu, eu quero. Gente, tem crente que pensa assim. Se você é crente, pensa desse jeito, você acha que porque é um direito seu, você pode fazer o que quiser, faz o seguinte: arranca essa página de Zacarias aqui da sua Bíblia e come agora. Para ver se essa palavra que está escrita aqui entra no seu coração. Porque seu caso é bem pior do que a gente pensa. Estou cansado de ver crente assim. Não, é minha lei, é meu direito. Crente fazendo isso. Gente, tinha que ter vergonha.
Nem tudo que é seu direito é de acordo com a Bíblia. E aqui o que é pior, um fazendo maldade com o outro, fazendo injustiça com o outro, numa época de reconstrução nacional. Mais sério ainda, o que Deus fala? O negócio é o seguinte, vamos recapitular. Esses 70 anos vocês jejuaram para mim? Então vamos fazer o seguinte, primeira coisa, ser justo. Seja honesto. Tem piedade um com o outro. O que é piedade? É andar dentro do temor do Senhor, andar dentro das verdades de Deus. Aí nós vamos começar a conversar. É o que está sendo profetizado aqui. Mas, Senhor, eu estou jejuando 48 dias. Olha, você está fazendo regime, porque com esse coração ímpio não é jejum. Jejum é com o coração correto. O jejum que eu recebo, falando o Senhor, é um jejum de gente justa, que teme a Deus, que gosta das coisas corretas. Gente que tem piedade, gente que tem misericórdia. É o que está sendo falado aqui. É um manual de jejum. Vale até hoje. Vale até hoje. Essa maneira de pensar de Deus não caiu. Esse é o Deus de ontem, hoje e será eternamente. Esse é o nosso Deus. Essa é uma verdade bíblica. E o texto prossegue. Versículo 10. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu irmão. Olha hoje o que fala. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram os seus ouvidos, para que não ouvissem. Olha o 12. Sim, fizeram seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito, por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. Gente, não existem mais profetas hoje, mas a atividade profética existe, de exortar, redarguir e consolar. E isso eu estou fazendo agora. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de se consagrar, é tempo de se santificar, é tempo de fazer um depósito em Deus, é tempo de ler a Bíblia, de orar, de jejuar, buscar Deus de todo o coração. Porque se vierem nuvens negras, você vai estar pronto. Esse é o tempo. A pergunta é, você vai ser como essa turma que na época de paz deu de ombro? Você vai ser como esses que não vão ouvir a palavra do Senhor? O Senhor o tempo todo falando, gente, se consagre, ande certo, faça aquilo que está na palavra de Deus, claramente. O povo de Deus desobedeceu, deu de ombros. Quantas coisas o Senhor tem se mostrado em sua palavra, nas pregações, que você está ouvindo, que você sabe que é o certo a ser feito, você sabe que aquilo é uma exortação, e você simplesmente está dando de ombros. Vai vir consequência. Olha o 13 o que fala. E aconteceu que, assim como ele clamou, e eles não ouviram, também eles clamaram, e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Deus avisando. Estou clamando a Ele, gente, endireita a sua vida. O Espírito do Senhor alerta. Coloque sua vida em ordem. Busca o Senhor. Está na Bíblia. Não buscou? Espera lá. Você vai clamar a mim. Só que aí quem não vai ouvir sou eu. É o que aconteceu aqui. Isso aqui é um fato. Com o povo de Deus. Aí olha o que aconteceu no 14, chibata comeu no lombo.
Assim os espalhei como um turbilhão por entre todas as nações, que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem se voltava, porque fizeram da terra desejada uma desolação. Gente, isso daqui é um alerta. O dia mau vem, a tempestade vem. Fatalmente vão haver momentos da sua vida que o dia ruim chegou. Independente de Covid, independente de pandemia, independente de qualquer coisa. Gente, isso é uma verdade bíblica se arrastando através dos séculos. O dia mau chega. Como você enfrenta o dia mau? Com aquilo que você se fortaleceu no dia bom. Quando é que você treina um exército para a guerra? Na época de paz. Quando que você se fortalece espiritualmente? Na época de paz, porque na época da tribulação, mal dá tempo de falar, obrigado, Senhor. Na época da tribulação, o bicho pega. E você só vai poder usar tudo aquilo que foi acumulado durante os anos. Está com a vida em ordem agora? Está conseguindo passar por essa leve e momentânea tribulação, como diz o apóstolo Paulo? Se fortaleça, busca a Deus, acerta a sua casa, esteja bem, cuide dos seus filhos, cuide da sua esposa, tenha cuidado das coisas, se prepare financeiramente, faça um pequeno estoque de alimento na sua casa, faça culto no lar, alimente espiritualmente sua família, faça um estoque espiritual na sua família. Você não sabe o que vem por aí. Nós não sabemos o que vai acontecer, só sabemos aquilo que a Bíblia nos diz, e a Bíblia nos diz que vai piorar. A Bíblia nos diz que há de chegar um momento onde nós vamos virar criminoso. A Bíblia vai ser um livro subversivo. Quando chegar esse momento, só vai ter o depósito. Quanto tempo vai durar essa comunhão que nós estamos tendo sofrível? Nós não sabemos. Pode dar o trelelê, fecha tudo de volta. Tudo uma bagunça. Então, é momento de edificação em todas as áreas. Mas principalmente a espiritual. Por quê? Porque é da parte espiritual, da face de Deus, do braço forte do Senhor, é que vão sair as estratégias naturais para enfrentar tudo isso, para planejar novas coisas e para continuar vivendo a vida da melhor maneira possível, com todas as suas forças. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por tua palavra. Eu oro em nome de Jesus pela minha vida, pela vida dos meus irmãos. Primeiramente, Senhor, pedindo perdão de todo o nosso egoísmo, de toda a nossa indiferença, de toda a nossa falta de consagração. Senhor, que nós possamos realmente nos arrepender dos nossos maus caminhos, nos voltarmos para Ti de todo o nosso coração. Senhor, que só venha derramando Sua abundante graça, que fortalecidos por ela, nós possamos realmente estarmos cheios da Tua palavra, cheios do Teu Espírito. Senhor, vem com o Teu poder, nos tira de nossa fraqueza. Sê conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Paz.